Introdução à teoria literária. Definição de literatura. A literatura pode ser definida como a arte de expressar pensamentos, sentimentos e ideias por meio de palavras. Por exemplo, obras como Dom Casmurro de Machado de Assis ou Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa são exemplos de literatura que exploram a complexidade das relações humanas e da identidade brasileira. Papel na sociedade. A literatura desempenha um papel fundamental na sociedade, refletindo e questionando valores culturais, sociais e políticos. Por exemplo, obras como 1984 de George Orwell ou Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley abordam questões como controle governamental e manipulação social. Breve histórico. Desde os tempos antigos, a literatura tem sido uma forma de expressão cultural, transmitindo tradições, crenças e valores de geração em geração. Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, são exemplos de obras literárias antigas que continuam a ser estudadas e apreciadas até hoje. Funções da literatura. Função estética. A literatura busca a beleza estética por meio da linguagem poética, criando experiências sensoriais e emocionais para os leitores. Por exemplo, a poesia de Pablo Neruda ou de Fernando Pessoa é conhecida por sua riqueza lírica e imagética. Função emotiva ou expressiva. Os autores utilizam a literatura para expressar seus sentimentos e emoções, compartilhando suas experiências pessoais com os leitores. Por exemplo, os poemas de Emily Dickinson exploram temas como solidão, amor e morte. Função cognitiva ou referencial. A literatura transmite conhecimento sobre o mundo e a condição humana, levando os leitores a refletirem sobre questões universais. Por exemplo, a obra Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski explora temas como culpa, redenção e moralidade. Função social. A literatura reflete e questiona os valores e as normas sociais, promovendo a conscientização e a mudança social. Por exemplo, O Cortiço de Aloísio Azevedo ou O Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus são exemplos de obras que retratam a vida dos excluídos e marginalizados na sociedade. Funções da linguagem. Função referencial, foco na transmissão de informações objetivas sobre o mundo exterior. Por exemplo, em um livro de geografia, o autor descreve as características físicas e humanas de uma região. Função emotiva, ênfase na expressão dos sentimentos e emoções do emissor. Por exemplo, em um poema de amor, o poeta expressa seus sentimentos de paixão e saudade. Função apelativa, dirigida ao receptor, buscando influenciá-lo ou persuadi-lo. Por exemplo, em um anúncio publicitário, o objetivo é convencer o consumidor a comprar um produto. Função metalinguística, reflete sobre a própria linguagem, seu uso e suas possibilidades. Por exemplo, em um texto sobre figuras de linguagem, o autor explica o significado e a função de metáforas, metonímias, entre outras. Figuras de linguagem. Metáfora. Seu sorriso é um raio de sol que ilumina meu dia. Metonímia. As letras de Machado de Assis são um tesouro da literatura brasileira. Comparação. A lua brilha como uma lâmpada no céu noturno. Hipérbole. Estou morrendo de fome. Eufemismo. Ele nos deixou, em vez de ele morreu. Ironia. Que dia lindo! Quando está chovendo. Antítese. Era o melhor de todos, mas também o pior. Entre outras. Gêneros literários. Poesia lírica. Soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Poesia épica. Os Lusíadas de Luís de Camões. Poesia dramática. Romeu e Julieta de William Shakespeare. Subgêneros da poesia lírica. Ode ao Odilon de Manuel Bandeira. Elegia 1938 de Cecília Meirelles. Interpretação e análise de textos poéticos. Leitura crítica de poemas selecionados, como o Poema Sujo de Ferreira Goulart ou A Máquina do Mundo de Carlos Drummond de Andrade. Identificação das figuras de linguagem e sua função no poema, como metáforas, aliterações, anáforas, entre outras. Análise do contexto histórico, cultural e social do poema, considerando a vida do autor, as influências artísticas e os eventos históricos da época. Exploração das diferentes possibilidades de interpretação do texto, levando em conta as experiências e perspectivas dos alunos.